poderia ser o grande templo do heroísmo da nossa história. A presença de negros na Guerra do Paraguai, por mais contraditória e surpreendente, foi acrescida pela decisão do Império sobre a responsabilidade de Dom Pedro II em incluir escravos no combate. Essas pessoas eram seduzidas para empunhar armas sob a promessa de liberdade. Contraditório, uma vez que esses homens lutaram e morreram por um sistema político que os oprimia. Entre variadas controvérsias em que está envolta a Guerra do Paraguai, uma das mais polêmicas fica por conta da dimensão da presença de soldados negros no episódio. Agora, o Solano Lopes ele usa o discurso do negro, o discurso racista, como instrumento de mobilização para contrastar, inclusive, o exército brasileiro do exército dele, né? Então, o apelido que ainda hoje no Rio da Prata muitas vezes se fala em relação ao Brasil, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo para a França, por exemplo, um dos jornais argentinos publicou o Brasil como um negro saindo e estava escrito lá macaquito, algo assim. Quer dizer, esse termo macaquito para os brasileiros foi o Solano Lopes que deu. Então ele usava o racismo, ele construiu um racismo também, né? Como um instrumento de mobilização dos soldados dele contra os aliados, principalmente contra os brasileiros, que é a maior parte da tropa. Na relação soldado paraguaio, soldado brasileiro, naturalmente nada amistosa, né? Os paraguaios costumavam chamar os brasileiros de cambá, e no pior sentido pejorativo. Então, cambá em Guarani significa preto, tá? Então, para eles, todos os soldados brasileiros, de Caxias ao mais humilde, eram cambá. De modo geral, tanto o exército quanto os historiadores independentes registraram afrodescendentes nas tropas que lutaram na guerra, também conhecida como a da Tríplice Aliança ou a Grande Guerra. Mas a proporção, ou seja, o número de militares negros, ainda não é consenso. Todas as estatísticas são contraditórias. A gente que coloca a participação de 150 mil soldados brasileiros, então, se você coloca 20% de negros, você tem 30 mil, né? Não vejo, eu acredito que é razoável falarmos em 70, com muito otimismo, 70 mil soldados brasileiros. Se você coloca nesse contingente uns 20% de negros, você tem um contingente significativo, sim, muito significativo. Até porque, proporcionalmente, é muito maior que a população negra da época. Se você pega o censo de 1872, você vai ter aproximadamente no Brasil 10 milhões de habitantes, 1,5 milhão de escravos. A presença numerosa de negros nas nossas tropas acabou sendo decisiva mesmo na vitória brasileira. Porque o Paraguai tinha um exército muito bem treinado, né, muito bem preparado, né? Pelo menos 35 mil homens muito bem preparados. O Paraguai temia, né, uma ação ou da Argentina ou do Brasil em relação ao Uruguai e ao próprio Paraguai, né, forças hegemônicas no continente, e ele preparou ao longo de alguns anos, né, para a defesa do país, preparou um exército realmente bastante qualificado, eu diria, para a época, para o século XIX. Só informações através de minha mãe, que é viva até hoje, tem 92 anos, que o avô dela veio para cá do sul de Minas com os voluntários para lutar na Guerra do Paraguai. Ele era negro e veio com promessa de alforria, de ser liberado. E em Nioaque, com a tropa, ele ficou. Eles acamparam perto de aldeia, e a bisavó dela passou a acompanhar a tropa com ele. Então a maioria do povo brasileiro tinha nas veias, corria o sangue africano, né? Como ainda hoje, nós sabemos disso, né? E claro, na Guerra do Paraguai, com a exigência do comparecimento da grande massa popular, evidentemente que teria que ter também o sangue negro, o sangue índio, né? É indiscutível que a Guerra do Paraguai como um todo
acabou provocando um povoamento mais acelerado da região sul, vamos dizer assim, de Mato Grosso da época, principalmente essa parte da fronteira Guarani. E a retirada da laguna, que expôs essas terras a muitos daqueles participantes, fez com que muitos retornassem. Muitos, assim, não seriam milhares, mas um bom número, sei lá, algumas centenas. Em meio a tantos episódios da guerra, há um momento pouco destacado e conhecido, que é simbólico sobre a imagem dos negros no conflito: o martírio do Cambá-Racê. Quer dizer, a coluna que foi para Mato Grosso, inicialmente tinha instruções de reforçar a defesa de Cuiabá. Num segundo momento, quando há a invasão também da Argentina por parte do Solano Lopes e a abertura de uma segunda frente, que é a Frente Sul, o governo do Rio de Janeiro crê que é possível expulsar os paraguaios do Mato Grosso. Então, desvia a coluna para expulsar, para uma missão que ela já não tinha recursos militares para tanto, né? No caminho, morre o comandante e o Camisão, que tinha aderido quando entrou a coluna no Mato Grosso, tinha passado a fazer parte da coluna. O Camisão tinha estado em Coimbra, né? E em Coimbra, quando da invasão paraguaia do Mato Grosso, o forte de Coimbra foi evacuado por ordem do comandante militar de Mato Grosso que estava no forte. E o Camisão teve que se retirar junto, porque naquele momento ele era o segundo em comando. E foi para Corumbá, e em Corumbá, sim, na retirada de Coimbra, a explicação tradicional para a retirada é que as tropas do forte, que eram em minoria numérica, não tinham mais recursos, não tinham mais munição. Eu acredito que, aos olhos de hoje, a retirada da laguna foi um monumental fracasso. No entanto, na época, teve o condão de despertar o poder central, vamos dizer assim, o imperador, para a fragilidade do nosso território, da nossa tropa. Tanto é que, com o fracasso da retirada da laguna e a dificuldade em avançar em território paraguaio, Dom Pedro II coloca Caxias comandando a tropa, vamos dizer assim, e aceita que Caxias suspenda, vamos dizer assim, todos os avanços para, durante um ano, preparar a tropa para poder combater. A retirada da laguna e a invasão do Forte Coimbra, eles estão ligados, eles têm uma significação histórica muito, muito grande, porque a retirada da laguna e a ocupação do Forte Coimbra são episódios longos e que tiveram como palco o território brasileiro. A maior parte da guerra, a grande parte da guerra, aconteceu no território paraguaio. Em maio de 1867, cerca de 130 soldados brasileiros foram assassinados por paraguaios a golpes de lança e alvejados por tiros. As vítimas eram pessoas que estavam contaminadas com cólera morbus e, por esse motivo, tinham sido deixados para trás por ordem do coronel Camisão, que exercia o comando da tropa brasileira. No caso da retirada da laguna, é um grande flagelo, né, porque como essa região aqui também foi um episódio muito longo, né, se estendeu por mais de um ano, e o deslocamento de tropas na época, quer dizer, tropas que vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, houve uma concentração em Campinas, veio pelo Triângulo Mineiro, passou pela região hoje de Coxim, foi para Aquidauana, vai em direção a Bela Vista, entra na Fazenda Laguna, no Paraguai. Quer dizer, imagina isso no século XIX, né, numa região completamente despovoada que era essa aqui. Campo Grande não existia, né, nem como vilarejo. Então, foi um flagelo, porque o cólera morbus tomava conta da época, era uma ameaça à saúde pública. Quer dizer, ele foi, o termo exato seria afoito, né? Quer dizer, ele
toma uma iniciativa que não tinha instruções para isso. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque uma das características da Guerra do Paraguai, da sua longa duração, e principalmente na Frente Sul, em Humaitá, os 2 anos de guerra de trincheira, é exatamente a crítica central que na época se fez aos chefes militares, era a falta de iniciativa, a falta de arrojo, né? Também foi o caso da Marinha, para ultrapassar o Humaitá, na época houve muita crítica, e o Camisão foge desse padrão, né? Quer dizer, o Camisão ele tem o arrojo, né? E ele paga com a sua vida por esse arrojo de ter entrado no território paraguaio. Na verdade, esse fato dramático iniciou-se na madrugada anterior, quando Camisão, reunido com seus oficiais, avaliou sobre o destino dos moribundos. A questão era o fardo que os doentes representavam, uma vez que os militares saudáveis, além de transportar os cólericos, tinham que estar atentos aos ataques guaranis. De acordo com os relatos, o clima da tropa era de deserção. Depois de ouvir seus subordinados mais próximos, Camisão decidiu deixar os cólericos numa clareira e seguiu com o restante da tropa. Aos doentes, foi dito que a coluna iria fazer um ataque contra os paraguaios e voltaria horas mais tarde. Camisão sozinho, porque ninguém o apoiou da oficialidade, quer dizer, quem esteve mais perto dele se omitiu, é fácil que se achar melhor. A Comissão de Saúde também se omitiu. Camisão sozinho decide: os coléricos vão ficar aqui abandonados, e o pior, sabendo que na madrugada seguinte os paraguaios chegariam e matariam a todos. Agora, veja você, não é frieza, a coragem de decidir isso. Por quê? Porque se havia uns 850 homens, coloque que 150 doentes, que precisavam de 300 para carregá-los nas padiolas, então mais da metade da tropa ou estava doente ou empenhada em transportar doentes, quer dizer, não ia sobreviver de jeito nenhum. Na clareira foi fincada uma placa com a frase "Compaixão aos cólericos", no propósito de sensibilizar o exército inimigo e poupar a vida dos doentes. Esse pedido não foi levado em conta pelos paraguaios, que mataram todos os brasileiros. Deveríamos ter um grande templo do heroísmo, não é? Do heroísmo nacional, porque quem ficou no Cambaracê não foram sul-mato-grossenses, foram soldados, vamos chamá-los, né? Voluntários de todos os estados, desde o Amazonas ao Paraná, havia de todos os estados praticamente, era um exército que vinha de muitas origens, tá? Então, Cambaracê, acredito que deva ter lá um monumento especial, um monumento que a gente visita em sagrado silêncio, não é? Porque lá foi o ponto mais crucial de toda a Guerra do Paraguai. Não há um fato igual em toda a Guerra do Paraguai. Apenas um dos doentes conseguiu escapar ao massacre. Ele teve que se esforçar para conseguir driblar os inimigos, escondendo-se no mato, caminhando sempre com cuidado para não ser capturado. Mais tarde, esse militar conseguiu reencontrar com a tropa brasileira. Em Jardim, cidade onde fica o Cambaracê, a população conta que o local é mal assombrado, pois se ouve o gemido das vítimas que ali tombaram. Foi dessa tradição oral que surgiu o mito do Cambaracê, termo guarani que pode ser traduzido como lamento, choro ou gemido de negro. É assombrado mesmo. Se você responde para ele, na segunda vez ele grita mais perto. E na terceira vez, ele dá, parece que uma risada, assim, sem graça, né? Acho arrepia a gente. Sim, assim, eu já vi muita gente lembrar, né? Escutava grito, fogo, né? Assim, já vi muitos companheiros que trabalharam aqui, né? Sempre lembravam, né?
Como agora há pouco tempo mesmo, nós parando o rodeio aqui na Invernada, escutamos um grito também meio assim, esquisito, que não era nem o nosso companheiro que gritou, né? Isso aí tá, os companheiros também que escutaram, e eu, né? E não era nada, né? Nós não vimos nada, né? Escutemos um grito, né? E respondia, né? Mas... Agora esse negócio de gritão existia nessa época também. Porque muita gente não saía para caçar de noite assim. Por medo de gritão, né? Esse existia há muito tempo. Choro, grita, né? Grita e vai indo, vai gritando por lá do cemitério, né? Certo. Alguma outra história, senhor? E a outra história que é do tempo, que era picadão aqui, que ia lá para Planalto, era 12 quilômetros esse mato, né? Picada. Então aí tinha um cachorrão preto também que acompanhava a pessoa. Quanto ao Cambarracê e a retirada da laguna, 3 evidências históricas contribuem para demonstrar que na coluna a proporção de negros era numerosa, como em todo o exército que lutou na Guerra do Paraguai. A primeira trata de Claudinho José Ferreira, um senhor simples que morreu por volta de 1940 em Miranda, cuja foto rara chegou aos nossos dias. Claudinho afirmava ter lutado pelo Brasil na Guerra do Paraguai. Outra pista com o mesmo teor pode ser extraída do livro de Visconde de Taunay, Retirada da Laguna, que informa sobre o heroísmo da Preta Ana, também chamada Mamudes, no combate de Inhandepá. Por fim, a triste sorte de Pedro Pardo. De acordo com o documento do acervo do Arquivo Público de Mato Grosso, em Cuiabá, Pedro Pardo foi um escravo que fugiu do cativeiro para alistar-se no exército. Com o nome de Francisco Antônio Martins, sentou praça na Companhia de Cavalaria de São Paulo. Como militar, ele foi um dos componentes da coluna que se deslocou ao sul do antigo Mato Grosso I, lutou contra os paraguaios e retornou com vida da expedição. Mas a sua proprietária, Dona Escolástica Maria de Jesus, ao saber do paradeiro do escravo, exigiu à província que ele lhe fosse devolvido, o que ocorreu. Pedro Pardo, após dar seu suor pela pátria, retornou ao cativeiro, à escravidão, possivelmente de posse de medalhas e condecorações. A retirada da laguna e o Cambarracê ainda não têm o devido reconhecimento nacional. Em Mato Grosso do Sul, no entanto, o assunto tem merecido a atenção do poder público e pesquisadores. Em 2 oportunidades, por meio de parceria entre o governo estadual e Comando Militar do Oeste, foi refeito o trajeto da coluna, que em 1866 entrou na região para expulsar os paraguaios. A intenção das autoridades é tornar esse roteiro uma opção turística, viabilizar um museu a céu aberto e incentivar estudos sobre essa passagem da história. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
a nós que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A nós que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A nós que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.